Obrigado. Tudo bem, pessoal? Bom dia. Muito bom retornar aqui à Alma Mater, certo? Lá nos Estados Unidos isso é muito comum. Eu fui computeiro aqui, fiz engenharia de computação, né, de 94 a 98. Na época, o pessoal que tinha 90, eu vi o pessoal que era de 80 e pouco, né, parecia muito antigo, certo? Hoje o antigo sou eu. Né? Tanto é que não tem nem aqui o crachá com os anos, certo? Muitos professores aqui foram meus professores, não sei se lembram de todos, tem muito aluno. Depois que eu passei a ser professor também, a gente não lembra de todos, é um pouco vergonhoso quando o cara fala, eu fui seu aluno, tá? Mas não lembro, já tem muito aluno. Né? O Busato foi meu professor, Ariadne e tantos outros. Eu vou falar um pouco de mim, agora sou investidor anjo e o tema de agora é startup, uma empresa grande que ainda não cresceu. Eu sou de Goiânia, originalmente, vim fazer engenharia de computação aqui na Unicamp, em 94, e aqui eu tive a experiência na empresa Júnior, na Compec, né? Empresa Júnior, aqui, a computação, eu costumo dizer que é muito interessante, você pode brincar de ser empresário, certo? Se você faz medicina, você não pode brincar de ser médico. Pode até brincar de médico, mas aí o conceito, a brincadeira é de outro estilo. Certo? E aqui não, você pode gerenciar projetos, você pode vender projetos de software, e foi uma experiência fundamental. Deu para entender que eu era razoavelmente bom nisso, embora fosse medíocre como aluno de engenharia de computação, certo? Em algoritmos, etc., mas em projetos eu era razoavelmente bom. A gente aplicou e conseguiu uma salinha na Ciatec, aqui, aliás, que está prestes a ser despejada, né, por falta de pagamento da parte da prefeitura. A gente conseguiu uma sala lá com um plano de negócio muito ruim. Na época, a Microsoft tinha acabado de lançar o Internet Information Server, então você podia desenvolver aplicações server-side, HTML misturado com VB-Script, JavaScript, uma coisa horrível, mas que funcionava, certo? E aí a gente lançou a IntraWeb. A ideia era ser aplicativos de intranet para empresas corporativas. Fizemos com a Bosch, fizemos com a DirecTV, o site de consulta, programação DirecTV na época. E em 2002 nós pivotamos, recebemos um aporte de um grupo de investimentos brasileiro chamado Rio Bravo, que é capitaneado pelo ex-presidente do Banco Central, Gustavo Franco, e passamos, aí foi o mundo da mobilidade, certo? Então a TES foi lançada aqui, aí começamos a ter a possibilidade de mandar mensagens de texto no celular, então o celular ganhou vida, certo? Era um negócio de voz, agora chegava uma mensagem de texto, com o alerta de gol, com o resumo da novela, com piada, com o fechamento da bolsa e assim por diante. E uma história interessante que eles lançaram, na época a TES lançou o site web, você podia ir lá e mandar uma mensagem gratuita de texto para um celular. Você podia ir lá digitar o número do celular e mandar uma mensagem de texto. A gente pensou, cara, tem uma oportunidade aqui, vamos fazer um robô que faz o crawling de informações na web. Então a gente foi lá e pegava o fechamento da bolsa, a gente roubava, né? O fechamento da bolsa, roubava o conteúdo do Ari Toledo, da piada, etc., e aí postava nessa página web da TES, que não tinha CAPTCHA. Eles não implementaram isso com CAPTCHA, CAPTCHA nem existia na época, certo? E aí, lançamos o chamado internet na mão. Então, roubava conteúdo de um lado e postava. E aí, eles descobriram, a gente antecipou um lançamento da própria TES e eles cortaram o IP do nosso servidor. E a gente fez um outro daemon aqui na Unicamp, ficava rodando no computador, ficava travando no laboratório, eles cortaram o IP. E aí, de repente, a TES começou a cortar o IP de toda a Unicamp. E a gente foi chamado lá, foi processado pela TES. Então fomos eu e o Fabrício, na época eu tinha um Fusca, e eles falaram, vou processar, pegar tudo que você tem. A gente fala, cara, tem o Fusca e o notebook, certo? Que a TES poderia roubar. Mas aí quando você incomoda grandes operadoras, provavelmente você está fazendo alguma coisa ou muito errado, ou razoavelmente certo em termos de modelo de negócio. E a gente pivotou para lançar a Movile, que foi então a agregação de serviços como esse para permitir tirar mais valor do celular. Então, mensagem de texto, ringtones, wallpapers, depois aplicativos, agora ainda tem o Vivo Português, o conteúdo do professor Pasquale, o Vivo Inglês, o Claro Concurso, todos os serviços que a operadora lança com a sua própria marca, mas são desenvolvidos, pensados, hosteados, monetizados pela Movile. Esse é um dos carros-chefes da empresa, além de outros que hoje são mais bem conhecidos como o iFood, de pedido de comida, como o Play Kids e assim por diante. Em 2010, então de 98 a 2010, por 12 anos eu estive na empresa e queria ter uma experiência internacional de negócios. Foi um pouco, aqui foi muito na porrada de ser empreendedor, né? Como o Kleber disse, na Unicamp a disciplina mais próxima do empreendedorismo era contabilidade do Vasco. Ativo, passivo, mais patrimônio líquido. O que é bom saber para ser um empreendedor, mas não exatamente te forma como um homem de negócio, se você souber contabilidade, certo? E aí eu queria ter uma formação
mais aprofundada disso, além da formação que a vida tinha dado como empreendedor por 12 anos, e apliquei para fazer o MBA na Universidade da Califórnia, em Berkeley. Fiquei por 2 anos e lá eu conheci uma metodologia chamada Lean Startup, que é quase uma língua franca de como você ter ideias de negócio inovador e validar essas ideias antes de sair levantando capital ou sair desenvolvendo um app, um website. Voltando para o Brasil, para atuar à frente do Grupo Ramon, eu comentei com o Anido que faltou hoje, certo? Poxa, a Unicamp forma computeiros, não necessariamente empreendedores. Que tal, fazendo uma crítica, ele falou, então por que você não vem aqui e faz uma disciplina letiva, certo? Em vez de criticar, vem cá e oferece. E aí eu assumi o desafio, a gente rodou por 2 semestres essa disciplina, que é Lean Startup. Eu vou falar uma introdução disso aqui. Em 2013, o Jorge Paulo Lema, um dos investidores brasileiros, né, dono da GP, Ambev, agora quase metade do planeta também ele é dono, né? Ele fez uma rodada de investimento na Movile também, a série D da Movile, e permitiu que eu ainda estava sócio da empresa, fizesse a minha saída. Então eu fiz um evento de liquidez, o que é raro para empreendedores brasileiros, né? Conseguir ter capital, e aí montei um fundo de investimento chamado Smart Money Ventures para fazer aportes em startups promissoras, um pouco fechando o ciclo, né? Um cara de computação que foi empreendedor, vendeu sua empresa e agora está investindo em outros empreendedores, usando um pouco da experiência e bagagem que eu tive ao longo desse processo. Esse é o de Smart Money Ventures, e está ali o investidor anjo. Os empreendedores veem o investidor anjo assim, certo? Caiu do céu, vai pôr ele no colo, ensinar tudo e dar dinheiro. Outros vêm assim, certo? É o anjo da morte que vai tomar a minha empresa, me mandar embora. Eu prefiro ver assim como um empreendedor, um capitalista de risco que tem alguma experiência, regaça as mangas e consegue trabalhar de forma estratégica junto aos empreendedores. Essa é a disciplina, Lean Startup. O material está todo pronto e eu estou aqui meio que procurando que outros empreendedores, outros professores também queiram dar essa disciplina para a graduação ou na especialização. Estávamos falando a respeito disso. O material está pronto, disponível, open source. Aqui são alguns das startups que eu investi no meu portfólio hoje. Então, Smart Money Ventures tem um fundo de $5 milhões para fazer investimentos early stage em startups. Hoje tem mais dinheiro do que boas oportunidades para investir. Então, dos $5 milhões, a gente deve ter investido R$1 milhão, porque não tem startups num estágio interessante, com o projeto validado, tracionando. Infelizmente, tem mais dinheiro do que boas oportunidades. Essa é a grande verdade. Essa foi a minha primeira saída. Então, aqui para dar um exemplo, tem um gateway de pagamentos, cabe na mala um marketplace cross-border commerce, né, pessoas que viajam, postam suas viagens e podem trazer, dentro da cota da Receita Federal, produtos que são mais baratos no exterior do que no Brasil. Não confundam com Muamba, tá? Isso chama-se cross-border commerce, né, explorando a arbitragem de preços existentes entre países emergentes, cujo custo é muito alto, e países desenvolvidos. Worldpackers, uma marketplace de pessoas que trocam habilidades por estadia. Então você vai viajar, em vez de você ficar num hotel, você pode oferecer o seu trabalho. Você pode dar aula de surf, você pode fazer mídia social no Facebook, tirar foto, você pode limpar banheiro, etc. num hostel, certo? E em contrapartida, o hostel te cede uma cama que de alguma forma o hostel não está lotado, aquela cama ali está vazia, ele pode oferecer para alguém que queira viajar. Um e-commerce de nicho, de 33 e 34, para princesas de pés pequenos. Quem aqui é mulher e tem pé 33 e 34? Ó, me manda um e-mail, afinal você vai ganhar um cupom de desconto para comprar um sapato para você. A ideia aqui é que mulheres não exatamente compram sapatos para proteger o pé. Isso é coisa de homem, certo? O sapato tem que combinar com a roupa, tem que ser bonito, tem que ter passagem. Tá? Então a mulher normalmente tem um willingness to pay de mulheres para sapatos, é um pouco mais alargado. EmotionMe, um marketplace para as noivas planejar seu casamento. Brota, uma plataforma de equity crowdfunding que permite que várias pessoas se cotizem no investimento no capital de risco. 123, eu formei um marketplace que permite que pessoas contratem reformas residencial. Bestberry, Netflix dos lanches, você pode assinar um box com snacks saudáveis entregue na sua casa. Perto, um WhatsApp de comunicação de escolas e pais e mães. A ideia é que você tenha uma ferramenta de comunicação e que substitua a antiga agenda, né? Agenda que molha, que rasga, que pai não lê, só a mãe que lê a agenda, que não tem nenhuma interatividade, certo? Não tem foto, não tem vídeo, não tem imagem, não tem nada, que é super ineficiente, né? A professora tem que escrever ou sair colando em todas as agendas, etc. EasyPark, um app que permite que você reserve vagas para estacionar.
A Brothers, essa é a primeira startup americana que permite que você utilize melhor as suas milhas e ganhe milhas utilizando cartão de crédito, bônus em emissão de cartão de crédito e consiga viajar em primeira classe executiva, maximizando o valor das milhas. E Gamma Academy, uma startup de educação, tem um bootcamp de educação que forma durante 4 semanas de forma intensiva programadores, designers, pessoal de vendas e marketing e coloca no mercado. Tá, essas são algumas das startups investidas, tem mais 2 que foram recém-investidas, ainda não estão nesses slides, depois eu posso apresentar em detalhes. Bom, eu vou falar um pouco de startup, certo? É uma empresa grande que ainda não cresceu. Aqui no Brasil, o entendimento de startup é um pouco diferente. Lá nos Estados Unidos, acho que startup é cup noodles, certo? Se você tem ali 2 malucos, certo? 2 engenheiros de computação que comem cup noodles, você tem uma startup associado a essa questão de uma empresa nova, tecnologia. Certo? Para ser startup, o cara tem que ter uma mesa de ping-pong. Né? Se não tiver uma mesa de ping-pong no escritório, ela não é startup. Ou vai para o trabalho, que posso levar o cachorro. Né? Se você puder levar o cachorro para o trabalho, você tem uma startup. E, obviamente, isso não é verdade. Não são sinônimos de startup o fato dela ser recém-investida, ser de base tecnológica, ter recebido capital de risco, ter potencial de saída, de ser comprado e dar liquidez para os seus investidores. A definição clássica, e foi isso que eu aprendi lá nessa disciplina de Lean Startup, lá no MBA, que é ministrada por um guru chamado Steve Blank, que escreveu o Startup Owner's Manual, é o professor de Lean Startup em Berkeley, Stanford, e um pouco abriu minha cabeça lá no MBA sobre as oportunidades de você usar uma abordagem mais metodológica para esse processo de inovação e empreendedorismo. E ele define que startup é uma organização temporária em busca de um modelo de negócio repetitivo, escalável e lucrativo. E aí ele faz o parsing. Engraçado que toda vez que eu dou esse curso, eu falo parsing, todo mundo fala... Certo? Aqui acho que é a primeira vez que eu falo faço parsing e ninguém faz cara de interrogação, né? Isso é ótimo. Que seja temporário em busca de negócio repetitivo, escalável e lucrativo. E aí temporária, porque na definição clássica de uma startup não tem uma startup pura de 5 anos, certo? Existem uma startup de 2 anos que está validando as hipóteses, um pouco aplicando o playbook de Lean Startup, e depois tem 3 anos fracassados do ponto de vista de startup, onde ela virou, sei lá, uma PME. Certo? Ela virou pequena e média empresa. Nada contra, é ótimo, gera um volume grande de empregos, mas, em tese, quem está tomando um risco enorme de lançar uma nova ideia, ele tem que tracionar e escalar. Caso contrário, você poderia fazer um Empretec no Sebrae, ser uma pequena e média empresa, nada contra, mas o objetivo da startup é validar a hipótese, crescer rápido, levantar capital e realmente dominar o mercado. Então, uma organização temporária, o startup não dura para sempre. Depois que ela é bem sucedida, ela virou empresa. A Móvel hoje não é startup mais, né? Embora todo mundo fale de Móvel como startup, tem 600 funcionários, certo? Fatura quase R$1 bilhão. Eu tenho o playbook de marketing, vendas, operação, é empresa, como toda e outra qualquer. No início, uma startup é bem diferente da empresa, a gente vai ver aqui. E é para validar um modelo de negócio, em busca de um modelo de negócio. E essa busca, normalmente o pessoal acha que começa desenvolvendo um app. Né? Vamos fazer um app. Tem uma startup, tem que ter um aplicativo, certo? Tem um website. Tem que ter um ping-pong dentro do escritório. E não é. A metodologia clássica do processo de Lean Startup passa por definir, ao invés de escrever, né, um business plan de 20 páginas com um Excel de 5 anos projetados ao final desse documento, você lista as hipóteses de negócio que a gente chama de um Canvas. Tem várias versões de Canvas, Business Model Canvas, Lean Canvas, eu gosto mais desse, onde lista-se quem são os seus target customers, seu customer segment, em particular quem são os early adopters nesse universo geral, que tem problemas, certo? Se você não tem customer segments com problemas, você não tem oportunidade. Precisa ter app, certo? Não adianta ter app se você não tem um customer segment que tem problemas, e se ele tem problemas, tipicamente, de alguma forma, ele já endereça esses problemas com algumas alternativas. Idealmente, alternativas que não resolvem de forma ideal o problema. A startup, então, ela tem uma proposição única de valor, que mostra por que ela é diferente e vale a pena atender. A solução em si, não confunda a proposição de valor com a solução. E a solução fica num cantinho lá em cima, porque se deixar nós, computeiros, fazemos 200 páginas só sobre a solução. Certo? Features, telas, protótipos. Então, 3 features aqui que são relevantes. Bullets. Nós estamos falando de bullets. Certo? Como é que essa solução entrega essa proposição de valor e você chega nesses consumidores? Qual que é o caminho para esses consumidores? É mídia social? É um outdoor? Presença em eventos? Search Engine Optimization? Enfim. Certo? Nesse caminho para os consumidores, você entregando essa solução, você tem um modelo de receitas.
certo? Você tem uma precificação, você tem uma monetização, muitas vezes é gratuito, você ganha na propaganda, certo? Tem um modelo de receita que você captura parte desse valor e, obviamente, para fazer isso tudo, você tem uma estrutura de custos, certo? Custo de hosting, custo de time, custo de marketing, executando algumas atividades que no início, na startup, os KPIs que você mede são diferentes da empresa tradicional. Empresa tradicional, você vai olhar EBITDA, lucro, certo? Startup tem 3 garotos e um app. Certo? Não adianta olhar EBITDA, olhar lucro. Nem tem contabilidade. Certo? Você vai olhar, no caso de app, a quantidade de downloads. Certo? A quantidade de pessoas que fazem o download e ativam o app, e se inscrevem. As pessoas que vêm recorrentemente, se engajam. Então, os KPIs são diferentes de empresas tradicionais. E, obviamente, uma outra análise é que unfair advantage você tem. Por que alguém maior não pode simplesmente olhar o seu app, copiar e lançar? Que moat, que barreira você tem para que outros competidores não entram. Então, o processo de empreendedorismo em Lean Startup não é outra coisa senão listar essas hipóteses, chutes. Né? Hipótese é um nome bonito de um puta de um chute que saiu da sua cachola. Certo? E aí você vai ao mercado validar essas hipóteses. Ok? Uma outra abordagem de startup, a gente vai falar um pouco de Lean Startup na frente, é que startup é crescimento. Certo? Crescimento by design. Então, você olha numa pequena empresa, numa startup, como era a Móvel, certo? E você olha uma PME, uma micro e pequena empresa, elas parecem, certo? Tem poucas pessoas, um escritório pequeno, um computadorzinho, cartão de visita, um websitezinho, parece a mesma coisa, certo? Mas na gênese das ideias que essa startup está atacando, os problemas que ela quer resolver, ela tem potencial numa escalabilidade enorme, né? By design. Quando você olha, parece a mesma coisa, parece a mesma semente, certo? De uma sequoia e de um broto de feijão. Lá dentro daquela semente de sequoia, lá dentro do feijão vai crescer. Certo? A sequoia vai virar uma árvore enorme. Ela tem potencial para virar essa árvore enorme. Então, um pouco nas startups já tem que ter essa ideia de um grande mercado, um potencial de escala que não seja limitado por questões geográficas, por questões do nicho de clientes muito pequeno e assim por diante. Tá? Antes, o ensino de empreendedorismo era um ensino de um plano de negócio, certo? E o grande problema do plano de negócio, como já dizia um poeta Mike Tyson, certo? Que o plano de negócio para a startup não sobrevive o primeiro contato com o cliente. Então o cara parava, fazia um plano de negócio enorme, né, pesquisava, lia relatório do Gartner, de IDC, fazia uma coisa enorme, projetava 5 anos no Excel, esticando para a direita o Excel, certo? Quem sabe Excel, né? Faz o primeiro, 5% estica para a direita. Certo? Aí, daí a pouco, né, depois de 5 anos, o cara tinha mais usuários do que indivíduos no planeta Terra, né? Porque ele ia esticando de 5% para sempre. O Mike Tyson dizia, todo mundo tem um plano até tomar um soco na fuça, certo? Então, todo mundo fazia um plano enorme, né? De startup é um pouco isso. O cara sai no mercado para vender, para tentar converter clientes, para ver se o cara paga, para ser melhor que a alternativa, e é o equivalente do que os caras subiam no ringue com o Mike Tyson e tomavam o soco na fuça, certo? A diferença é que aqui o soco é no fluxo de caixa, né? Quais são as maiores cagadas e os erros que os business plans fazem? É uma assumption e é errada que as startups e pequenas empresas são a mesma coisa, certo? E não são verdade. As startups não são versões diminutas de grandes corporações. Elas são uma besta completamente diferente de grandes empresas. Então, o que se fazia era o ensino para grandes empresas, no MBA, era marketing, vendas, operações, tem que fazer um plano de negócio. Então, a startup é uma empresinha pequena, então vamos fazer um business plan para planejar no mesmo modelo. E tem um erro fundamental. A gente vai ver de alguns exemplos. Startups são diferentes como água e óleo, certo? No time de uma startup você tem pequeno, tem hackers, normalmente tem 3. Hacker, hustler e hipster. Certo? É o cara que faz o design, faz o PPT, o site ficar bonito. O hacker, o cara que programa, faz o app, faz o website, acessa a base de dados, faz o troço funcionar. E o hustler é o cara que vende a mãe. Certo? Faz parceria, né, levanta capital, vende cliente, assim por diante. 3 caras. 3 competências. Quando você tem empresas grandes, você tem média, né? Supervisor, gerente, coordenador, vice-presidente. Certo? Em clientes, aqui você tem early adopters. Tem uns malucos que baixam app. Certo? Aqui você tem que estabelecer gerente de conta, etc. O foco aqui é necessidades e problemas, é em validar naquele customer segment. Aqui você tem feature, especificação, white paper. Certo? Desenvolvimento aqui é agile, MVP. Faz algo muito rápido, lança, verifica e testa. Né? O mote do Facebook é launch, move fast and break things. Certo? Aqui não. Aqui é requisito funcional, desenvolvimento em cascata, começa a prototipar 8 meses depois.
certo? O aplicativo foi lançado depois de ter documentação, testes. 8 meses. 8 meses é uma eternidade. Né? Aqui as métricas é o que chama de Product Market Fit. Estão baixando, estão usando, estão testando, estão gostando, estão dando like. Aqui é receita, margem de lucro, questões contábeis. Enfim, o modelo de negócio de uma startup está em busca de um modelo de negócio, como vocês estão vendo. E aqui, obviamente, ele está executando um modelo de negócio já definido. Né? O iFood não é mais uma startup. O iFood tem um playbook. O cara chega no restaurante, já define como é que vai vir o pedido, como é que o motoboy tem que pegar, as margens, está prontinho. Aquilo ali é uma máquina de moer carne. Certo? Está pronto. Não tem muito que buscar de modelo de negócio. Está definido. É uma questão de expandir. Tá? Essa é a diferença fundamental. E para isso acontecer, depois, né, que essa ideia inicial está feita, então tem todo um playbook de entrevista de consumidores, de protótipo, de MVP, protótipo inviável. Em algum momento, isso deve ser feito com recursos próprios. Certo? Hoje é muito barato. Com R$ 1.000 o cartão de crédito na Amazon, cara. Certo? Quando você prototipar app, se você precisar fazer design, tem marketplace de design, né, 99 Designs, por exemplo. Você precisa desenvolver aplicativos, hoje tem marketplace de desenvolvedores de aplicativos. Se você precisar subir um site, né, hosting, quer dizer, tem um mundo. Você precisa juntar Legos. Né? Hoje em dia, em grande medida, é juntar Legos. Poucas dessas empresas têm questões inovadoras, como o algoritmo do Google de indexar. Poucas. A maioria dos negócios tem algo extremamente simples. Depois, em escala, computacionalmente, pode ficar mais pesado. Mas o Facebook, certo? Newsfeed, likes, posta imagem, texto, é de uma simplicidade, chega a doer. Certo? Twitter, 140 caracteres, um timeline, follow e unfollow. Computacionalmente, certo? O desafio está em outro lugar. Depois que existe o Product Market Fit, naturalmente a ideia é levantar capital. E o capital inicial deve ser do próprio empreendedor, certo? Que a gente chama de bootstrap, né? Se levantar pelos próprios cadastros da bota, certo? Lance. Você não precisa de capital para começar. Você não precisa nem de investidor anjo para começar. Aqui no Brasil, como os empreendedores não são formados, eles esperam que o investidor anjo ensine, certo? Tem aceleradora. Certo? O que é aceleradora? Em grande medida aqui no Brasil. Os caras, né, trazem empreendedor júnior, que não tem o playbook, até porque não é ensinado aqui, pega 10% da empresa, certo? E faz o cara seguir o processo de metodologia. Nos Estados Unidos não tem isso. Né? Tem aceleradoras também, mas aceleradoras são muito mais um filtro de seleção e de branding do que propriamente ensinar um empreendedor a ser empreendedor. Isso ele aprende na universidade. Certo? Depois de ter feito o bootstrapping, esse é o momento onde se espera-se que tenha, então, um investidor anjo. Certo? Eu não tô careca igual aquele cara ali ainda não, certo? Mas a ideia é que o motor está testado, o carro deu a volta no quarteirão. Agora você quer injetar mais injeção para ele ir a Marte, certo? Esse é o momento onde faz sentido você fazer um aporte de capital na empresa e essa é a minha atuação, né? Agora é o que eu faço com o fundo, fazer com que essas startups que ainda, né, já tem ali indícios de que ele tem uma boa oportunidade. Tem um time, ele tem um produto, ele tem clientes que pagam, certo? Quando você tem um cliente pagando alguma coisa, você validou uma porrada de coisa. Né? Validou que o time está junto, que o produto foi lançado, que tem alguma necessidade, e essa necessidade é monetizável. Então, o que eu vou falar agora é um pouco desse processo de crescimento através do investimento anjo, certo? O primeiro ponto, e aí para os empreendedores que estejam, eu espero que tenha alguns empreendedores aí, ou pelo menos que pessoal que aqui, essencialmente acadêmico, possa também ser interessante esse papo de empreendedorismo, certo? Muita gente acha que levantar capital é um ponto, e não é, uma linha, certo? Uma sequência de pontos. Se a gente listasse aqui, um exemplo que eu gosto de ter, certo? Eu tenho um contato inicial, cruzo com um cara, certo? Num evento de Pitch Day em Demo Day, um aluno na disciplina de Lean Startup. Normalmente tem uma intro para o LinkedIn, certo? A conexão no LinkedIn. O LinkedIn hoje é a grande rede social de negócio, certo? Se não tem um perfil no LinkedIn, você não existe para o mundo de negócio, em essência, certo? Eu uso o produto, certo? Levantar capital sem ter produto, muito fácil. Você ter um produto, um serviço, ainda que seja bare bones. Eu quero baixar e usar o produto. Okay? O cara me manda e-mail com updates. Então, o ideal, ele fala, olha, eu vou ter esse roadmap, eu vou desenvolver isso, vou testar aquilo, certo?
Mensalmente, ele me manda e-mails pontuais para mim e para outros investidores, dizendo como é que ele está tracionando, como é que ele está evoluindo. Existe contato pessoal, normalmente cruzo com ele em outros eventos, outras palestras. Tem um trabalho de content marketing, então eu vou seguir ele no Facebook, no LinkedIn, assinar blog posts para ver como é que ele se posiciona em mídia social. Eu chamo o cara para uma sessão de advisory. Vamos bater um papo, deixa eu entender, se eu fazer algumas perguntas capciosas sobre o seu PPT, modelo de negócio. Deixa eu analisar a oportunidade. Aqui eu já estou próximo de analisar para o investimento. Deixa eu ver como é que ele se diferencia de competidores. Deixa eu ver como é que ele faz dinheiro. Deixa eu entender o tamanho do mercado. Vamos fazer um experimento de tração. Esse é algo que eu faço muito também. Então, toma aqui 20 mil reais. Articula aí como é que você ganharia clientes. Certo? Um experimento de tração de marketing. Não é para... Quer dizer, gastar não tem erro, certo? Não tem dúvida que é possível gastar 20 mil reais. É muito fácil. Certo? O ponto é como é que você valida a aquisição de cliente em um budget pequeno. Não pode dizer, vou contratar um desenvolvedor, acabou o dinheiro. Certo? 5 mil reais o desenvolvedor, 10 mil ele custa, 2 meses acabou o dinheiro. E ganhou um cliente. Você ganhou um problema trabalhista. Certo? Então, o objetivo é que ele possa articular, eu vou anunciar no intervalo do Jornal Nacional. Não vai, cara. Com 20 mil reais, né? O William Bonner falou, boa, acabou o dinheiro. Certo? Então, é importante que ele saber que eu não vou fazer um experimento no Facebook com essa segmentação. Eu vou utilizar um Search Engine Optimization, assim por diante. Um exemplo interessante, o Cabe na Mala, que precisa ter viajantes. Né? Tem viajantes e compradores. O comprador é razoavelmente fácil, porque eu posso chegar e falar, se esperar 15 dias eu trago um iPhone por 40% de desconto. É uma proposição de valor relativamente forte, né? Que é o mais barato. Mas o viajante não. Então eles precisavam adquirir viajantes. Né? E como é que você adquire viajantes? E aí isso foi, cara. 20 mil reais, como é que você adquire viajantes? Elas começaram, pôr a cabeça para funcionar, eram 2 garotas. Então, como é que adquirir viajante? Poxa, viajante vai para o porto. Certo? Então vamos... Como é que ele vai para o porto? Ele vai de Lirabus. Quem é aqui que vai para o Porto de Guarulhos vai de Lirabus. Certo? Então vamos comprar a passagem para Lirabus. Panfleto. Então ela compra a passagem como fosse viajante. Lirabus fechou, pegou ali aqui da ban e fala, pessoal, a sua atenção, por favor. Panfleto nos caras. A maioria vai viajar internacional, né? Que ia para Guarulhos. Certo? Então, esse tipo de growth hacking, que a gente chama, é que eu espero ter com o experimento de tração. Em seguida tem um pitch deck, que são os slides que apresentam, eu faço a liderança da captação, e aí começa o BizDev, estratégia, começa a executar. Então, a mensagem aqui o empreendedor acha que é um ponto, ele vai converter e fechar um grande investidor. Né? E esse é um processo, é uma linha em um conjunto de pontos. Um outro ponto é, empreendedores incautos, o que eles fazem? Eles não sabem, nunca teve essa experiência no modelo de negócio, não fez a disciplina na Unicamp, né? Eles vão no advogado. Certo? Então, eu quero ser empresário, deixa eu chamar um advogado aí para ajudar a abrir empresa e tal. O advogado fala, você precisa de um NDA. Certo? Antes de você falar com alguém, proteja o seu negócio, propriedade intelectual. O cara tem uma ideia de um app maluco, certo? Ele acha que tem uma propriedade intelectual. Aí o advogado fala, toma esse NDA aqui. Tirou da prateleira um NDA, toma um NDA. Aí o empreendedor manda, ele agora travestido de homem de negócio, vai procurar capital, fala com o investidor, eu tenho aqui uma ideia interessante, tem um app, e fala, cara, vem cá, deixa eu entender o seu negócio, né? Saber o que faz, o tamanho do negócio, como é que é o produto. Eu falo, não, primeiro o NDA. Certo? Assina o NDA aqui, depois a gente conversa. Parece que bonito. Certo? E é uma vergonha, certo? Uma vergonha alheia. Porque a ideia, o estágio atual aqui é explorar a ideia em alto nível, conhecer e entender o negócio, certo? Eu não preciso ver a fórmula da Coca-Cola, eu nunca preciso olhar o algoritmo do Google para saber que a gente tem uma boa oportunidade e resolve um problema em escala para muita gente. Né? O ideia aqui, normalmente quando o empreendedor pede, e não é júnior, certo? Ele está pedindo um friend A. Ou seja, ele está em desenvolvimento, ele não quer que o mundo inteiro saiba, ele não lançou ainda. Ou ele não quer que o chefe dele, ele está fazendo enquanto trabalha, ele não quer que o chefe saiba que ele está desenvolvendo um aplicativo, senão vai ser mandado embora. Certo? O business do anjo não é ficar antecipando o lançamento ou te dedurando para o seu chefe. Certo? Eu estou num business de credibilidade. Então, nesses casos aqui, eu oriento para ele que eu entendi por que você quer o NDA, mas não precisa, é o friend A. Se eu falar para o seu chefe que você está fazendo, vai mandar embora, você vai contar para todos os outros empreendedores, ninguém mais vai captar comigo. Certo? De modo geral, o NDA em estágio inicial é sinônimo de empreendedor juvenil, certo? Eu não assino, tem um risco enorme, eu estou olhando múltiplas startups. As startups do meu portfólio estão pivotando e podem concorrer com a ideia daquele cara. Se eu assinar um NDA, eu vou ter que processar de todos os NDAs que eu assinei, com quem que eu falo, para saber que eu não assino.
certo? Não faz sentido nesse estágio inicial para conhecer o negócio. Outro ponto, os empreendedores pedem um cafezinho, certo? Se os investidores anjos forem tomar cafezinho com todo mundo, aquele que pede um cafezinho para levantar capital, você teria overdose de cafeína. Eu passaria, né, dias tomando só cafezinho, certo? Então, cold e-mails, o cara fala, eu quero conversar um pouco, trocar umas ideias. Quando eu era solteiro, nenhuma menina me ligava e falava, a gente quer trocar umas ideias, certo? Quando você é investidor anjo, tem um monte de empreendedor que quer trocar ideia. Em geral, é um empreendedor perdido ou que não está sendo assertivo o suficiente para dizer, tem um negócio, esse é o estágio, essa é a minha atração, quero capital. Certo? Aqui no Brasil, por uma questão cultural, as pessoas não vão direto ao ponto como é um americano. Certo? Então, normalmente o que eu faço, olha, eu quero um feedback sobre, cara, vai para o curso de Lean Startup na Unicamp ou aplique para um mentoring, para o Canvas mandatório. Agora eu não tenho mais tanto tempo para fazer isso, mas o que eu fazia era um processo de mentoria, onde o cara tinha que enviar aquele Canvas e enviar 3 questões que ele queriam ver respondidas na mentoria ou no coaching. Então, precisa articular. Não é o que você acha. O que você acha? Né, o mundo, é difícil responder o que você acha. E quando ele aplica com esse Canvas, com 3 questões objetivas, quando eu posso, de alguma forma, agregar valor, eu faço com que ele pague uma criança no Instituto Ayrton Senna. Acho que custa R$150. Eu não quero ganhar. R$150 não paga a minha conta, mas também não pode ser de graça, né? There's no free lunch. Então ele aplica, paga, dá educação por um ano para uma criança no Instituto Ayrton Senna, que é renomado, e aí então eu faço uma mentoria de 45 minutos com ele. E se ele quiser capital, que normalmente é a razão, né? Ele pede o café para pedir dinheiro, certo? No capital eu peço que ele mande o pitch deck e as projeções financeiras e já faço uma análise preliminar sem falar com o empreendedor, certo? Não sei se vocês sabem, mas empreendedores são encantadores de serpentes, certo? Ele conhece o mercado, conhece o produto, já fez aquela apresentação centenas de vezes. Então você, investidor, o patinho acabou de chegar, certo? O cara conhece o PPT, conhece o slide, conhece a pergunta, conhece a transição, conhece tudo. Você está sendo vendido e não está sabendo. Então é importante olhar, principalmente o Excel, né? Porque o PPT tem cores, o Excel não tem, o Excel é mais brutal, né, nesse sentido. Então eu sempre olho antes de sentar com o empreendedor, antes dele me encantar. E aqui eu queria colocar um pouco nessa perspectiva de investimento anjo, um pouco do meu processo de análise. Então, tem esse, né, o deck, o produto, o histórico, as projeções, o cap table da empresa, que rounds ele já levantou, então tem essas informações. A analista tem um fit com a minha tese, normalmente eu invisto em coisas bem específicas, como fintech, edtech, mobilidade urbana e viagem e turismo. Então eu segmentei por nicho. Eu faço um screening, depois de analisar, o meu time faz um screening numa ligação, analisando particularmente benchmark competitivo, faço um pesquisa de mercado para saber quão grande é aquele mercado e uso o produto. O produto é um excelente espelho para o time, né? Se ele é rápido, se ele está bem desenvolvido, se tem melhor práticas de user experience, é muito fácil você ver, né? Ele concretiza muito do skill, principalmente do CTO. Peço algumas introduções para clientes, certo? Eu quero ver o cliente falando dele. Entro em contato com experts do mercado. Eu não sou expert, obviamente, em viagem e turismo, para colher feedback desses experts. E faço para ele articular, modelar esse experimento de tração. Aquele exemplo que eu falei. Se eu te desse 20 mil, você gastaria com o quê? Que resultado você espera ter? E aí o cara articula, vou gastar em marketing, custa tanto um clique no Google, eu espero converter os percentuais, ele faz um funil, então eu quero ver que ele sabe pensar corretamente, e aí, se for o caso, eu faço o funding desse experimento, certo? Então ele articula, tem um encontro presencial, só ali que eu encontro presencialmente, a gente faz a entrevista com esses clientes, faço um assessment do time, faço um background check, uma due diligence e dou para ele lições de como levantar capital. A maioria dos empreendedores não sabe como é que é o processo de levantamento de capital, então tem um pouco do ensino ali. Faço o rascunho de uma tese de investimento, trago investidores chaves e defino os termos do round para o seu investimento. Então eu procuro trazer gente que, mais do que dinheiro, vai colocar credibilidade naquele negócio. Em seguida, eu faço o funding do experimento de tração que foi modelado, né? E entendo os deliverables. O que ele vai me entregar? Ele vai me entregar uma landing page? Ele vai entregar um Excel? Ele vai fazer um vídeo? Ele vai entregar a régua de e-mails que vai ativar e levar esses clientes convertendo ele ao longo do funil? Então, já mapeio exatamente. Aqui o meu ponto é, eu quero saber se ele entrega. Certo? O PPT é uma coisa. O PPT está pronto. Né? O produto é bom, ele entregou alguma coisa. Agora eu quero ver ele em ação.
Porque em ação, passando slide é uma coisa. Em ação, né, fazendo um experimento de tração ou fechando uma parceria de BizDev, você realmente testa o empreendedor. E aí tem uma decisão final de go ou no go. E se eu for, eu levo ele para um roadshow e sindicalizo. Eu trago co-investidores para investir comigo no round. Então esse é um exemplo de... tem muita coisa, muito detalhe no meio do caminho, mas em grande medida esse é o processo. Tá? Aqui estão algumas referências para quem gosta, né, de livros. Depois a gente vai compartilhar esse material de blogs e de sites onde tem um trabalho de conteúdo mais interessante. A disciplina de Lean Startup aqui a gente deu durante 6 meses, então tem um módulo que vai desde por que ser empreendedor, certo? Ao invés de arrumar um emprego no TI do Senado, tem um slide, o TI do Senado paga R$20 mil por mês. Por que você vai ser empreendedor? Certo? E depois o processo de Lean Startup, validação, entrevista de clientes, o pitch deck, MVP, até o processo de levantar capital como um todo. Então, essa é a disciplina. Seria um prazer poder estar novamente oferecendo aqui para a comunidade da Unicamp e para o Instituto de Computação. É isso, pessoal. Obrigado pela atenção de vocês. Que bom. A gente vai ter tempo para dúvidas. Se quiserem algum ponto de dúvidas, é um prazer. Como é que está o time? Não, pode. É? Espero ter convertido alguns empreendedores aqui, certo? Pode cancelar a bolsa da FAPESP. Por favor. Aquela que desistiu. Olá. Opa. Você investe também, por exemplo, não sei se você já ouviu falar do projeto Serenata de Amor. É um projeto que eles pegam dados do Congresso e fazem um data mining lá sobre gastos que fogem da regra. Por exemplo, eles pegam muito gasto com alimentação. Uhum. E eles, eventualmente, têm pessoas, muitos voluntários, mas eles, eventualmente, fazem um crowdfunding para ter desenvolvedores full-time. Você também faz investimento nessas? Então, dentro da minha tese, áreas? como eu falei, eu invisto. Tem várias formas de do investidor anjo, selecionar em quem investir. Tem investidor anjo que está aberto, não sabe o que está fazendo, qualquer um que cedia ele investe. Certo? Os investidores anjos, em geral, que sabem o que estão fazendo, tem que definir um foco, porque senão você é inundado por ideias de todos, e muitas delas são interessantes. O que eu defini o foco foi de cross-border commerce, o exemplo do Cabe na Mala, viagem e turismo. Então, são nichos verticais. Mobilidade urbana, EdTech, né, de tecnologia para revolucionar a educação, e FinTech. São esses 5. Esse caso é super interessante, certo? Você está de olho no que os nossos nobres representantes gastam com alimentação muito além da conta, mas não está dando do fit com a minha tese. Então, tem potencial para o seu investimento, sim. Normalmente os investidores anjos estão no business de investir num negócio que vai dar muito dinheiro. Entendeu? Tem alguns investidores que têm mais investimento de impacto social, que tem outras frentes de investimento. O meu não. Eu estou nisso aqui para ganhar muito dinheiro. E nada contra aqueles que investem nesse modelo. E você está ali numa ferramenta, em crowd, em trazendo o poder da multidão para ficar monitorando os deputados, é algo nobre, mas não exatamente vai te permitir conquistar o mercado. Isso vai ser um Uber, certo? Por conta disso. Então, não estaria na minha tese como investidor anjo. Só um comentário com esse pessoal do Serenata de Amor. Eu acho que eles têm um potencial de uma ferramenta de auditoria financeira muito grande nas mãos, mas que eles não sabem. Isso é diferente. Você vê como é que, às vezes, a mesma ferramenta, você tem um twist no modelo de negócio em termos de auditoria. Tem um investidor meu que está fazendo isso, e às vezes o mesmo problema é endereçado de uma forma diferente. Então, quando você vê os exemplos de EasyTaxi e 99, que tem um modelo, né, de B2C, onde você chama um táxi, tem um modelo super forte que é B2B, onde não traz o papelzinho do valor do táxi, que você combina do cara colocar um valor maior e nunca vai saber, não. Chama um táxi pelo 99 Corporate, certo? A empresa processa essa informação, cruza com o endereço de cliente, cruza com a sua agenda. Então a auditoria é um algoritmo que decorre. Não tem papelzinho de reembolso. Esquece, não tem papelzinho, não tem que validar, não tem que processar, tem que pagar. A informação vem da 99 Táxi, com origem, destino, valor, cruzando com o endereço do cliente, cruzando com a sua agenda. Quer dizer, se você quiser dar
Não precisa nem a auditoria. A auditoria está by design dentro do processo. Então tem várias abordagens com relação a esse processo. Ok, minha pergunta, há uns 2 slides para trás, aí, quando você colocou todos os estágios do processo, foi esse mesmo, a minha pergunta é, qual tipicamente é o tempo entre esses estágios e se esse tempo não é mais ou menos assim, igual, o que acelera ou atrasa esse processo? Normalmente de 2 meses esse tempo. Tudo. Quando anda bem. O grande problema aqui, muitos param aqui, ó. Infelizmente, por isso um pouco do meu investimento no processo de Lean Startup. Porque quando o empreendedor vê o processo como um todo, muito disso aqui está pronto. Então ele tem um produto, ele testou, ele validou, a modelagem financeira dele está de acordo com os funis de conversão. Então, o grande ponto é, a maioria para aqui porque o cara não dá nem para entender. Entendeu? Ele tem uma ideia, ele quer ajuda. Esse é o grande gargalo, tá aqui. Alguns empreendedores, quando tem isso aqui pronto, são empreendedores formados mesmo, o processo flui muito bem. O que pode acontecer não tem fit com a tese. Eu gongo ele de... Né? O que ele quer fazer é sai de namoros. Certo? Está muito fora da minha tese. Então, eu gongo aqui. Depois ele anda bem. Um outro ponto é que quando ele precisa articular isso aqui. Muitos dos caras, eles têm um deck, têm um produto, mas ele não fez o experimento de tração. Ele não fez uma campanha para saber se é melhor... O exemplo do Cabe na Mala, que eu dei para vocês ilustrar. Até que lá no Lirabus, certo? Panfletagem no Lirabus. Tem uma outra coisa que é... E aí elas articularam. E é interessante ver o empreendedor modelando e pensando. Ela falou, aeroporto. Como é que eu pego alguém no aeroporto? Quem vai viajar gosta de fazer o quê? Falar, tô viajando. No Facebook. Certo? Indo para Miami. Aí você posta no Facebook. Aquelas, né? Estufa o peito. Então o que eles fizeram? Segmenta. O Facebook te permite fazer uma campanha que fala, eu quero pegar homens e mulheres de 25 a 40 anos, que é o público-alvo que provavelmente sabe que é muito caro, traz lá. Minha avó de 70 anos, ela não vai trazer um iPhone, não sabe usar site. Certo? Então você segmenta na idade e foca em quem fez o check-in em Guarulhos, indo para Miami, Nova York e Orlando. Entendeu? Então você tem condição de aparecer no newsfeed do Facebook dos usuários que fizeram esse check-in e tem essa idade específica. Então é um outro experimento para você tentar capturar viajantes. Só por completude, tem um terceiro experimento que a gente não fez, que é, como é que eu chamo a atenção de viajantes? Homens. Um pouco sexismo aqui, certo? Sexismo feio. A gente não está nos Estados Unidos, é por isso que eu vou ter Brasil. Esse exemplo dos Estados Unidos, eu seria preso na saída. Mas o que elas tentaram fazer é, homens chamam atenção mulheres bonitas. Então o que elas falaram? A gente vai colocar uma modelo, a calça de couro justa, um decote, que escrito, vai viajar, fale comigo, cabe na mala. Os caras, pumba na menina. Certo? Aí ela fala, a gente vai ter esse modelo, uma ferramenta, você viaja, ganha um dinheiro, tal. Me dá seu celular. Aí ela cadastra, o cara já chega um SMS para ele, um link para ele se cadastrar a viagem. Ele acha, e ela fala, traz um produto, na volta a gente conversa. Aí o cara cadastra no site, volta, liga para a menina, o celular não é da menina. Certo? Mas você cadastrou o viajante, ele ganhou um dinheiro, porque ele trouxe um iPhone, ele trouxe uma maquiagem, ele trouxe um óculos, trouxe um relógio, etc. Então, são growth hackings, e aí ela consegue calcular exatamente o custo de aquisição. Certo? Ela pega todos os valores do panfleto, da passagem do Lirabus, etc., e divide pela quantidade de clientes, você sabe quanto custa adquirir um cliente. Naquele experimento. No Facebook, mesma coisa, e na modelo no aeroporto, a mesma coisa. Então, esse experimentação, esse é um outro ponto que às vezes pega porque eu tenho que ensinar. Diga. Alô? Fábio, no Brasil é Venture Capital, no Brasil é capital de risco. Então, a gente está falando risco, você está colocando dinheiro em várias startups, assumindo que potencialmente algumas vão ser a Sequoia, outras vão ser broto de feijão e outras não vai nem... Outras vão ser uma explosão, vai deixar uma cratera enorme no chão. Então eu queria que você comentasse um pouco... como é que você modela isso, a expectativa? Cara, esse cara, se você só investe no cara que realmente pode ser a Sequoia, ou se tem uns caras que, bicho, isso aqui não vou perder dinheiro, não. Ele vai, talvez, ficar ali no meio. E eventualmente contar algum caso de coisas boas e ruins que já aconteceu. Nossa, vocês têm que até que horas? Se as coisas ruins, se eu for contar, certo? Domingo tá por conta aqui, certo?
Sim, é de altíssimo risco, certo? Você tem negócios não validados, sem histórico de clientes, esse processo de validação está sendo feito aqui, né? Muitas vezes você tem uma ideia interessante, mas quando ela é estruturada, você não tem um negócio sustentável. Então, o investimento é estruturado através de um mecanismo de dívida, certo? Então, eu faço um empréstimo para a startup. Eu não entro como sócio, né? Porque você é sócio de uma empresa limitada, pequena, você está exposto a questões trabalhistas e tributárias. Então, é formulada como dívida. Se a empresa quebrar, aí tem um acompanhamento depois, olha as métricas, conforme a gente colocou, e, eventualmente, o cenário ideal é que aquele capital, normalmente as rodadas são de 300 a 500 mil reais. Então, é um capital relativamente pequeno para durar 12 meses. E o melhor caso é que ela vai tracionar, ela vai encontrar Product Market Fit e um próximo investidor institucional, a Rio Bravo, Redpoint, a Kazek, Monax, vários fundos de VC vão então fazer uma outra rodada e fazer um investimento nessa startup no momento em que essa dívida, antes era um credor, converte-se em participação acionária. Esse é o modelo, né, a estruturação do investimento, do veículo de investimento. O que eu faço ao longo dessa análise aqui não é tentar acertar, mas é minimizar as chances de erro, certo? Então, análise do time, do produto, de clientes, de experts do mercado, tudo isso aqui procuro coletar data points, a vivência com o empreendedor, a modelagem dele e depois vendo ele executar, certo? É difícil você antecipar. Então é difícil você saber se um cara vai ser um grande empresário, mas se ele for medíocre, você enxerga na reunião, certo? Como é que ele responde e-mail, como é que ele arremata, como é que ele faz próximo passo, como é que ele modela uma planilha, como é que ele faz um PPT de vendas, esse tipo de atuação, né? O cara está entrando em campo, certo? Não dá para você dizer, o cara não calçou a chuteira ainda, é difícil dizer, mas se ele entrar em campo e jogar 3 jogos, se ele for medíocre, é razoavelmente fácil você saber. Então, minimizo muito os erros aqui com o objetivo de que... E aí coloco uma forma de acompanhamento muito próxima. Porque se der 300 mil na mão do cara, o cara gasta. Então, tem um planejamento que ele faz aqui, onde o capital, ao entrar, vai de alguma forma acelerar esse experimento. Entendeu? Então, você fala, ok, você vai contratar alguns desenvolvedores, você vai... Tudo bem, melhorar o escritório, contratar alguns computadores, mas fundamentalmente a grana tem que ir para acelerar os experimentos de tração para ele ganhar escala com clientes. E, idealmente, no Brasil, isso a gente modela financeiramente, ele precisa chegar no break-even. Essa é a maior diferença em relação aqui aos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, como tem um ecossistema de investimento em múltiplas rodadas, muitos caras captam e saem crescendo como se não houvesse amanhã, porque ali na frente vai ter mais dinheiro para ele continuar crescendo. Aqui no Brasil, se você assumir que você vai captar e daqui a pouco alguém vai colocar mais dinheiro na sua startup, você vai quebrar daqui a alguns meses. Então, o investidor anjo precisa modelar de, ok, qual que é o path to break-even? Se essa startup conseguir crescendo com as suas margens, com a sua receita, com seus custos, dentro dessa rodada de 300, 500 mil, ela consegue, no mínimo, break-even. Ela pode não ser uma empresa bilionária, mas também não morre porque não tem salário para pagar no mês que vem e não tem a Amazon para pagar no mês que vem, desliga o site, sai tudo do ar, aí ferrou. Entendeu? Então, essa sensibilidade de, se tudo der errado, pelo menos eu break-even. Eu também já coloco aqui. Então, essa é a maneira de você mitigar diversos erros. Com relação aos problemas, eu já vi de tudo que você pensar. Então, com 12 startups investidas, problema de marido e mulher, certo? Que tem investidores que não investem em marido e mulher. Porque os dois brigam, separa, certo? Você perde o investimento, né? Você tem 5 pessoas na startup, briga o CTO com a CEO, acabou o negócio. Certo? Não tem nada a ver com o seu investimento, com a sua intromissão, com o mercado, com o negócio, não, né? É uma questão nupcial. Certo? Outras coisas que eu já vi de problemas são muito jovens. Certo? Muitos desses caras são jovens. Recentemente aconteceu, uma startup chamada HippoDoctors, que é um marketplace que permite que você consiga fazer reserva de agendamento de consultas. Certo? Bypassando todo o plano de saúde, Unimed, etc. Né? Tem médicos que colocam a sua agenda e você tem um app e quer consultar com um especialista. Certo? Expandindo, crescendo, levantou capital de um outro investidor de risco, não foi meu, crescendo enormemente, a ação de Ribeirão Preto, foram abrir Belo Horizonte, num carro, 3, bateram de frente contra o carro, morreram os 3. Tragédia, tem a tragédia pessoal, então, deixando de lado a tragédia pessoal, do ponto de vista de investimento, cara, você perdeu os 3 caras da empresa. Seu investimento, legal. Certo? Tem um risco enorme
no aspecto pessoal desse sentido. Tem outros pontos que são empreendedores que não sabem, não tem um playbook de execução. Eu já vi empreendedor que quer ir para o Vale do Silício. O Vale do Silício é uma espécie de Meca. Para quem, desculpa a religião, né? O empreendedor acha que se ele não for no Vale do Silício, ir lá no Google, andar de bicicleta colorida, certo? Ele não é empreendedor, certo? Ele precisa ir lá. Então, já tive empreendedores com a empresa indo, né, financeiramente com problemas, os caras deviam cortar custos, fechar grandes clientes. Tem um playbook de você falar, nego, você tem, uma das coisas que a gente tem é runway, né, pista. Então, você pega a queima de caixa da empresa e pega a caixa. Você pega a posição de caixa, tem 100 mil reais. Você gasta 10 mil reais por mês. Certo? Receita, menos 10 mil reais por mês você queima. Cara, você tem 10 meses. É a pista. Você tem 10 meses para decolar. Decolar, pum, cai dentro d'água. Certo? E aí, o investidor, ele mede isso mesmo. Tipo, com o caixa que a gente tem, quantos meses mais a gente vai? Certo? Menos de 6 meses, você começa a dar problema. Certo? Aí, 3 meses para a empresa quebrar, assim, na planilha. Ah, não, eu vou para o Vale do Silício. Fazer o que no Vale do Silício? Você não vai levantar capital. O Vale do Silício é um ecossistema. Você precisa estar lá, conversando, se relacionando. Você não vai lá, faz um roadshow, faz uma reunião e sai com um cheque de $500 mil. Isso não acontece. Então esse é um outro problema que eu tive também. No caso de Cabe na Mala, é um exemplo que a Cabe na Mala foi vendida. Tá? Então quem quiser aí usar a Muamba não precisa usar a Cabe na Mala. Chama Entrusters, uma startup americana comprou. Qual que era um problema que teve? O modelo deles era: você é viajante, eu sou comprador. Então, eu, comprador, ia lá e falava, você cadastrava a sua viagem. Eu ia lá, comprador, e falava, quero comprar um iPhone. Cabe na Mala fala, você precisa pagar a taxa do site e a taxa que vai remunerar o Kleber. Aí eu pagava. Aí o site falava, Fábio, você pagou aqui a taxa do Cabe na Mala e a taxa do Kleber, viajante. Tá aqui os dados do Kleber. Fala com ele. O endereço do hotel dele. Aí eu ia e comprava o iPhone na Apple, na Best Buy, e mandava para você. Esse era o modelo operacional. Então você não tinha trabalho. Chegava, você tirava da caixa, botava no case, certo? E vinha como sendo seu. Chegando aqui, vocês combinavam, me entregavam o iPhone. Eu fazia o rating seu, certo? E aí o site liberava o valor correspondente ao fato de você ter trazido, a sua remuneração. Esse era o modelo operacional. Tem vários problemas nesse modelo. Alguém já enxergou um problema? A pessoa não entregar o produto. Esse era um modelo. Tinha um modelo anterior. Tem alguns problemas. O primeiro problema era, suponha que eu comprei um bichinho de pelúcia. O que podia ter dentro do seu bichinho de pelúcia? Umas gramas de cocaína. Isso nunca aconteceu, mas esse era um problema. Aí eles começaram a restringir, só podia ser pedidos à Amazon, etc, etc. Para mitigar esse tipo de problema. Um outro problema era, você chegava com um iPhone, mas você podia ter trazido outras coisas. Você podia ter trazido outros 50 iPhones na sua mochila de mão. Aí, a Receita te pegava e você falava o quê? Não, o iPhone é meu mesmo, não vou ganhar nada mesmo, deixa esse iPhone aí. Certo? Aí o iPhone ficava lá. Eu, comprador, tinha pago a sua taxa, comprei o tal do iPhone, eu quero meu iPhone. Se eu não receber, o que eu faço? Eu vou na mídia social, vou no Facebook, reclamei aqui e descasco o site. Certo? Então o site tinha que ir lá na Receita Federal e pagar 100% de multa para tirar o iPhone e me dar um iPhone, porque senão eu ia saber, eu só ia botar a boca na botija. Então tinha problema disso, porque o viajante não tinha skin in the game. Ou a alternativa era, você passava com o iPhone e você falava, vou ganhar R$200? Mas esse iPhone aqui custa vale 2 mil. Se eu virar, eu vender por 2 mil agora. Então perdi. Entendeu? Fui roubado. Estou no Rio de Janeiro, fui roubado. O cara dava um migué no iPhone. Então, a questão operacional não foi bem implementada. O certo seria capturar o meu valor, certo? Eu compro, reserva no cartão de crédito, e ela fala para você, Kleber, compra lá. Pode comprar. Aí você compra. Aí você não traz muito. Se você deixar na receita, o problema é seu. Certo? E se você não entregar, o problema é seu. O dinheiro está reservado. Você comprou, ganhou o seu iPhone. Eu vou ter que achar outro para trazer, mas eu não tomei a fraude. A gente viu que esse tinha problema enorme, mas o problema maior aconteceu quando um concorrente, não um concorrente, um cara lá de Recife, lançou um site chamado Muamber. Site, não tinha nem empresa. Cabe na Mala tinha empresa bonitinha, aberta no Brasil, declarava receita, pagava os viajantes, etc. O cara subiu uma landing page com um carrinho
de aeroporto, com mala até no teto, escrito assim, Muamber, o seu muambeiro particular. Dando aquela encostada do Uber, né? Do seu motorista particular, certo? Aí a Receita Federal, os portais, Startupi, Start, todo mundo falou, gente, Muamber, repercutiu, e nas matérias citavam caber na mala. A Receita Federal saiu oficiando Deus de todo mundo. Aí eu tô... Um belo dia, investidor anjo, recebo um negócio da Receita Federal. Informe da menina, certo? Eu era só mutuário, né? Eu tinha só o contrato de mutuário, eu não era sócio, graças a Deus. Certo? Ó, Fábio, a gente recebeu aqui o negócio, o que a gente faz? Aí você olha e fala, Receita Federal, vai brigar com a Receita Federal, explicar que não é muamba, que não é descaminho e tal. Eu olhei e falei, cara, vamos fechar esse negócio. Aí vendemos para Entrusters. E Entrusters faz a mesma coisa, com a diferença do modelo operacional é diferente porque o viajante compra e, portanto, ele tem skin in the game. A única diferença é que não tem empresa aberta no Brasil. A empresa é americana, aceita pagamento PayPal. Então faz exatamente a mesma coisa. Por quê? Porque é arbitragem de preço, né? Preço move o mundo. Se a coisa é mais barata, e é mais barata porque é mais caro produzir no Brasil, certo? Você tem a economia compartilhada de gente trazendo. Certo? Se você pode comprar o seu iPhone lá, você traz, você tem o direito de trazer o iPhone. Chega aqui e você fala, nossa, vou vender. Certo? Você separa as duas coisas. Não tem como você conjugar essas coisas. Certo? Se você faz 1 a 1 dentro da cota de $500, não tem como colocar. A diferença é que se você tem empresa aberta no Brasil, a Receita te dá uma porretada. Se você tem fora, não tem nem quem oficiar. Não tem essa particularidade. Exemplos de alguns exemplos. Tem outros mais cabeludos, mas pode ser falado só em privado. Certo? Estão gravando e eu tenho medo de depois ser outro. Obrigado, Fábio. Eu ia falar justamente do caso do Cabe na Mala com a Entrusters. Uhum. E também tem uma questão que você não comentou, que ela tinha um modelo de negócio que se baseava no fato de que o indivíduo poderia trazer como bagagem pessoal. Uhum. Então também teve entrada no Ministério Público, né? Porque se você passa pela Receita usando o seu direito de que é bagagem pessoal e depois você vende, então você comercializou. Exato. Se você desvincular as duas coisas... Porque no modelo que eu estava implementando, estavam completamente vinculados. Porque você estava trazendo algo que eu comprei. Se você quiser trazer o seu direito pessoal, você pode trazer. Entendeu? E depois você posta no Mercado Livre, não tem problema. Certo? Se você traz algo que eu comprei e depois me entrega, tá óbvio. Certo? Então, isso está muito evidente. E agora, interessante que a Receita veio falando. Depois eu comecei a ser um expert em cross-border commerce. Certo? Mas uma das coisas que a Receita Federal implementou é o cruzamento de informações, né? Cruza informações do seu passaporte, do seu rosto, de quantas vezes você viajou, do peso das suas malas, da duração da viagem, acabou. Todos com computeiro, certo? Um algoritmo super trivial, checa isso. Se você declara o seu imposto de renda, que você não tem tanta renda, você vai 2 vezes por mês para Miami, checa com a mala de 10 quilos e volta com ela de 30 quilos, precisa de ser um expert computacional para poder fazer a predição de que você é um muambeiro? Não precisa. Certo? E você cruza tudo isso e tem um reconhecimento de imagem, e sabe aquele verde e vermelho, quem já foi para o exterior e volta tem o verde. Que verde e vermelho? Né? Você embarcou no avião e fala, Kleber, quando você descer lá em Guarulhos, você já entra por ali. E quando você apitar o carão, eu falo, é o Kleber. Porque tem a foto, né? A Receita Polícia Federal tem a foto que cruza com reconhecimento de imagem. Certo? Então, o muambeiro já sai fora. E isso é bom. Por quê? Porque você tem a pessoa física, que é quase como o tráfico de formiguinha, ela pode fazer. Cada um pode trazer seu iPhone. Né? Eventual. Não o muambeiro que traz, vem pesado. Mas cada um traz dentro da sua cota, então ele faz o peer-to-peer commerce, que é uma tendência forte no mundo todo. Que não vai morrer. E Entrusters cresce enormemente. Eu vou agora para o Vale do Silício e vou cadastrar minha viagem. Vou levar um monte de coisa para brasileiro lá. Maracujá, negócio de fazer maracujá. O brasileiro adora maracujá. Pão de queijo. Vou levar para os amigos meus. Podia estar ganhando dinheiro. Certo? Não vou cobrar. Vou ganhar em outra moeda, mas que não seja dinheiro. Mas esse peer-to-peer commerce é inexorável. Não tem como controlar dentro dos limites pequenos. Se você multiplicar por cada uma das pessoas, você consegue fazer um movimento de comércio mundial.
Pois não. Eu tô indo, certo? Se você quiser, me interrompa. Você tem um controle do tempo aí. É o último? Tá ótimo. A minha dúvida é em relação aos investidores parceiros que você tinha comentado. É uma parceria fechada ou seria uma parceria por Você quer plataforma co-investir? fintech? Estou procurando co-investidores. Eu vim aqui exatamente porque eu sei que tem muita gente de alta renda na sala. Entendeu? Professores. Certo? R5, não é R5? Como é que não é? Então foi boa. A sua pergunta, a gente combinou lá fora. Obrigado pela pergunta. Sim, existe uma das outras coisas que eu faço. Eu tenho um curso de formação de investidores anjos. Meio porque, como o ecossistema está se desenvolvendo, eu fui convidado, meio que puxado para o aspecto educacional. Então eu foquei aqui no Lean Startup, que é muito mais para empreendedores, mas eu também fui convidado a estruturar um curso de formação de investidores anjos. E o que aconteceu muito é que ao final do curso, onde são um curso de um dia inteiro, os investidores querem então investir nas oportunidades que chegam até mim. Pelo fato de eu ser um empreendedor, o sucesso da Móvel, o fato de eu tomar decisões rápidas e fazer cheques grandes, empreendedores meio que sabem quem são esses caras. Eu acabo tendo um deal flow muito bom. Então muitas oportunidades passam por mim antes de chegar no mercado. Entendeu? Empreendedor, ele vai num processo de seleção adversa. Ele vai nos maiores fundos, depois ele vai nos maiores anjos, depois ele vai nos anjos menores, depois ele vai num crowd equity, depois ele vai na esquina e pega o dinheiro de quem ele conseguir. Certo? Então, ter a primeira opção de dizer não é um processo muito interessante. E aí os alunos desse curso tendem a querer ser co-investidores. Foi por isso que eu investi no Brota, que é uma plataforma de crowd equity. Então, quando eu tenho uma oportunidade, eu sim divulgo para investidores seletos da minha rede, que são investidores qualificados, que declaram que tem um patrimônio relevante. Tem todo um cuidado para você não cometer nenhum tipo de crime contra a economia popular. Não sei se você sabe, mas eu não posso lá no Facebook falar: gente, tem essa startup que estou captando. Certo? Esse é um crime. A CVM vem te dar uma porretada. Então, o que eu faço esse grupo seleto. Só quem participou do curso de formação de investidores anjos, onde o cara viu, entendeu, sabe o que é o risco, sabe como é que é a estrutura, sabe que pode perder tudo. Entendeu? E aí eles têm a oportunidade de reservar co-investimento comigo nas oportunidades que eu invisto. Então, a resposta é sim, mas só para esses. Mas se você quiser fazer um cheque no final, tô brincando. Tá ótimo. É isso? Legal. Obrigado, pessoal. Prazer falar com vocês. Muito bom estar aqui na Unicamp. Estou aqui do lado. Obrigado pela atenção.